Olá, seja bem-vindo à série Conselhos da Sabedoria. É um prazer ter você por aqui. Hoje estamos começando, hoje vamos meditar sobre o capítulo 1 do livro dos Provérbios das Sagradas Escrituras. E antes de começar, eu já quero encorajar você a se inscrever aqui no canal, também ativar as notificações para que você sempre receba as novidades e ainda compartilhar com alguém. Eu tenho certeza que o que vamos aprender aqui pode influenciar positivamente a vida de mais alguém. E você pode ser um instrumento de Deus nesse sentido. Então vamos lá, capítulo 1 do livro dos Provérbios. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada, mas você pode acompanhar na sua Bíblia e juntos nós vamos tirar aqui os conselhos para o dia de hoje. Começa assim o livro dos Provérbios, capítulo 1, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu li até o verso 7, essa introdução que já nos mostra tanto a autoria como também o propósito do livro dos Provérbios. E aqui no versículo 2 em diante, o escritor apresenta para nós alguns verbos que trazem o sentido verdadeiro desse propósito. Para que os provérbios foram registrados? Para que eles ficaram no cânon sagrado? Para que nós possamos aprender a sabedoria e o ensino. E esse verbo aprender tem uma ideia de mudar comportamento, de transformar as nossas atitudes. Dá-nos a ideia de não apenas um conhecimento teórico, intelectual, mas mais do que isso, a prática da sabedoria, a prática do ensino. Ainda há um outro verbo aqui, entender. Não apenas para aprender a sabedoria, mas para entender as palavras de inteligência. Aqui nós vemos uma ideia de compreensão intelectual. Compreensão do que significam esses provérbios, esses ensinos na nossa vida. Mais ainda um outro verbo, obter ensino. Obter traz uma ideia de adquirir, de tornar seu. É como se você pudesse comprar e aquilo passa a ser de sua posse. E para que nós compremos algo, nós estamos dando um valor em troca. Então, o que a palavra de Deus nos ensina aqui é que o que vai ser colocado no livro dos Provérbios, toda a sabedoria que vai ser apresentada nesse livro aqui, daqui para frente, que nós vamos estudar durante todo esse mês, é algo de muito valor, que nós precisamos aprender para praticar em nossa vida. Precisamos entender, ter compreensão intelectual, mas também precisamos tomar posse para nós, para que possamos viver de forma intensa o que esses ensinos trazem de benefício para a nossa vida. O versículo 5 nos diz: ouça o sábio, receba a informação, ouça e cresça em prudência. Aqui há uma ideia de treinar, não apenas ouvir, mas treinar. E a partir disso você poderá adquirir a habilidade. E eu me lembro aqui do exemplo de quando nós começamos a dirigir um carro.
Você não aprende a dirigir apenas teoricamente. Você tem que ir para a prática. Você precisa entrar no veículo, colocar o cinto, ajustar os retrovisores, o banco na distância correta, que você vai ficar confortável e vai ter uma boa visão do caminho, é ou não é? Então veja, você nos primeiros dias, você precisa olhar para o câmbio, você olha para os pedais, você fica muito inseguro, mas conforme você vai treinando, você adquire a habilidade. E então você passa a dominar a arte da direção de um carro. É assim que funciona. Aqui não é diferente. Na nossa vida, os princípios divinos nos são ensinados, nós precisamos recebê-los, ouvi-los como informação, mas precisamos praticá-los, treinar para que sejamos hábeis naquilo que Deus deseja que façamos. E o verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Esse termo princípio tem aqui uma ideia de fundamento, de base. Ou seja, o edifício vai ser construído sobre um alicerce. E esse alicerce é o temor do Senhor. Porque a sabedoria verdadeira só pode ser fundamentada no temor a Deus. E o que é temor a Deus? Não é medo de Deus, mas é reverência, é reconhecer a Deus, a sua soberania, a sua supremacia, a sua santidade. É então ter esse respeito, essa reação saudável, essa reação acolhedora de quem é Deus, respeitosa de quem é Deus. Temer ao Senhor é isso, é reverenciá-lo, é honrá-lo com a nossa obediência, com a nossa admiração, com o nosso amor. Tema a Deus. Aqui então nós iniciamos esse primeiro dia, esse primeiro capítulo, extraindo os conselhos da sabedoria. Quais são então de forma prática os conselhos? Ouça para aprender, para mudar o seu comportamento. Treine até se tornar o que Deus deseja que você seja. E aí você vai perceber que você vai ter habilidade para viver de acordo com o temor do Senhor. E a sabedoria habitará em seu coração. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.